Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, os madeirenses não merecem o que se passa neste Parlamento. Demos um péssimo exemplo aos jovens que assistem a este debate na galeria. Os madeirenses envergonham-se com o que aqui se passou esta manhã e não se revêem, infelizmente, nesta Assembleia. Este é o resultado de 38 anos de poder absoluto, de prepotência e arrogância e de desrespeito do Governo Regional pelo primeiro órgão da autonomia e pelos deputados eleitos pelo povo da Madeira e do Porto Santo. Senhores membros do Governo e senhores deputados, nós sabemos que o regime está em agonia, mas ao menos no fim que se salve a honra e o respeito pelas pessoas. Senhor Presidente da Assembleia, senhores membros do Governo, a Madeira vive uma crise financeira, económica e social sem precedentes desde a implantação da autonomia. A realidade está aí perante os nossos olhos e só o Governo Regional não a vê ou prefere ignorá-la. Mas os números confirmam a dureza da situação. Apesar do brutal aumento da carga fiscal dos últimos anos e do esforço na redução da despesa, persistem os desequilíbrios e constrangimentos nas finanças públicas e na consolidação orçamental. Se a região não reestruturar a sua pesada dívida após 2015, dentro de 2 anos, teremos um sério problema de ruptura financeira. A nível económico, a atividade diminuiu acentuadamente, fruto da redução do investimento público e privado. Temos recordes de falências em várias áreas produtivas e só este ano já foram dissolvidas ou entraram em insolvência 775 empresas. O desemprego cresceu nos últimos 4 anos na Madeira 168%. Em outubro de 2008, a Madeira tinha 8.530 desempregados. Hoje tem 22.848 pessoas sem trabalho, mais de metade sem subsídio de desemprego e muitos jovens à procura de um primeiro emprego. A situação social é desesperante, com o empobrecimento da classe média e o alastramento da miséria na população mais carenciada. A perda de rendimentos e a subida brutal dos impostos, verificada em 2011, desequilibraram os orçamentos e muitas famílias são obrigadas a entregar habitações e outros bens a entidades bancárias. O tecido social rompeu-se e acentuaram-se as desigualdades na nossa comunidade. Depois de anos em que se proclamou que a Madeira era uma região rica da Europa, a caminho de ser a Singapura do Atlântico, como chegamos a este estado de regressão económica e social? Como foi possível ter hipotecado a Lisboa a nossa autonomia que levou muitos anos a conquistar? As respostas são óbvias e só os responsáveis, os governantes do PSD, procuram enjeitar responsabilidades. Não foi o mundo, a Europa, Lisboa, as oposições ou qualquer organização secreta que governou a Madeira nos últimos 38 anos. Foram os governos regionais do PSD que acumularam ao longo de anos déficits excessivos, que criaram uma dívida monstruosa de 8.000 milhões de euros, que ocultaram facturas. Foram estes governantes que conduziram a Madeira à pré-falência e que, em estado de necessidade, negociaram mal com o Governo Central um plano de ajustamento incomportável para as finanças públicas e insuportável para as famílias e as empresas da região. Um plano de ajustamento que representou a eliminação da diferenciação fiscal e o aumento brutal de todos os impostos, a redução e suspensão dos subsídios de insularidade e o corte em apoios sociais atribuídos aos cidadãos e famílias. Quem criou déficits, quem criou a dívida, quem ocultou facturas, quem conduziu a Madeira à falência, quem assinou o plano de resgate com a República, quem aceitou o brutal aumento de impostos, foram os governos do PSD. Se alguém tem razões de queixa, são os madeirenses,
que estão a pagar caro, muito caro, os custos da vossa irresponsabilidade financeira. O plano de ajustamento teve, no entanto, um mérito. Pôs a descoberto toda a verdade sobre o descalabro das finanças públicas regionais, o recurso excessivo ao endividamento, a péssima gestão das empresas públicas, os erros das sociedades de desenvolvimento e os negócios ruinosos para a região, como as parcerias público-privadas. As concessões das vias rápidas, à via litoral e à via expresso, construídas com o dinheiro dos contribuintes madeirenses e de fundos comunitários, já custaram aos cofres públicos, desde 2002, 901 milhões de euros. Para o ano, vão receber deste orçamento 140 milhões. E até 2029, os madeirenses ainda terão que pagar, imagine-se, mais 1.777 milhões de euros. Por este exemplo, se constata o que foi a desgovernação da Madeira nos últimos anos e a forma errada e irresponsável como se geriam os dinheiros públicos da região. E ainda se tem o descaramento de vir aqui a este Parlamento e dizer que este orçamento é uma imposição colonialista de Lisboa. As regiões dos Açores e das Canárias não seguiram o caminho do endividamento e por isso não têm planos de resgate e estão a enfrentar melhor a difícil conjuntura económica internacional. Este orçamento não é mais do que um ato de gestão da massa falida de uma região que entrou em insolvência e teve que pedir ajuda ao exterior. O Governo diz que este orçamento pretende atingir 4 grandes objetivos, a saber, o primeiro é a consolidação orçamental. É uma ficção, pois o déficit real é de 280 milhões de euros se contarmos com os encargos assumidos e não pagos e com os juros da dívida. O segundo objetivo, sustentabilidade das finanças públicas, é uma miragem, já que este orçamento endivida a região em mais de 230 milhões de euros e para os próximos anos os compromissos com o serviço da dívida são equivalentes a metade das receitas fiscais da região. O terceiro objetivo, crescimento económico e criação de emprego. Temos grandes dúvidas. À exceção do turismo, que dá sinais de alguma recuperação, é muito derivada dos problemas existentes nos países árabes, todos os outros setores atravessam dificuldades e a manutenção da carga fiscal asfixia as empresas e bloqueia o investimento privado. O quarto objetivo é a salvaguarda da coesão social. Se não houver crescimento económico e criação de emprego, como é previsível, dificilmente se travará o empobrecimento da classe média e o crescimento da pobreza e da exclusão social. Se atendermos ao facto de a região ter 67 mil pensionistas, 22 mil funcionários públicos, que em boa parte verão os seus rendimentos cortados no próximo ano, e se tivermos também em conta que mais de metade dos que não têm trabalho nesta terra não recebem qualquer subsídio. Só não se percebe como é que o PSD Madeira deu o seu aval ao Orçamento de Estado para 2014 na Assembleia da República. Ou melhor, até se percebe ao verificar-se que este Orçamento Regional é um apêndice do Orçamento da República e não tem uma única medida para compensar a dupla austeridade a que estão sujeitos os madeirenses. Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, há um ano, no encerramento do debate do Orçamento, desafiei-o a entender os sinais dos tempos e a sair da presidência do Governo Regional, abrindo caminho a uma solução de governo de emergência regional, apoiado neste Parlamento pelos 3 maiores partidos e constituído pelos melhores quadros da sociedade civil da Madeira. Recordo o que então disse e agora repito. Meta a mão na sua consciência e reflita sobre a sua governação. Pense no passado e no que de bom fez pela Madeira, mas pense sobretudo no mal que nos anos recentes e no presente está a fazer à região. O senhor hoje é um fator de divisão entre os madeirenses e hoje o que precisamos é de união para vencer esta crise. Faça
um último favor à Madeira. Saia da presidência do Governo Regional. O senhor não saiu e está no seu pleno direito, mas se tivesse seguido o nosso conselho, não teria conhecido o sabor amargo da derrota nas eleições autárquicas, perdendo 7 das 11 câmaras, 22 juntas de freguesia, e não teria reduzido o eleitorado do seu partido a 1/3 dos madeirenses. A não ser que o senhor esteja apostado, como sugerem algumas vozes maquiavélicas, a levar o PSD para o abismo e a matar as pretensões dos delfins que o atraiçoaram, entregando o poder às oposições. Se for assim, estamos de acordo, mas vamos cuidar da Madeira do futuro e tentar encontrar soluções para a sua pesada herança. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta que o CDS apresenta em nome da Madeira ao PSD e ao PS é um compromisso para o futuro da região. A situação de verdadeira emergência exige que os 3 grandes partidos ultrapassem divergências, querelas e preconceitos e se sentem à mesa para negociar uma solução para a dívida após 2015, quando termina o plano de ajustamento. O Estado da região exige a máxima responsabilidade e mostra a urgência de os partidos com maior representação política encetarem diálogo e negociações para chegarem a uma base de entendimento. O compromisso a ser estabelecido deve prosseguir os objetivos de aprofundar e resgatar a autonomia, flexibilizar o plano de ajustamento financeiro, estudar e propor um novo quadro de relacionamento entre a região e o Estado, que assegure o princípio da continuidade territorial e garanta os direitos fundamentais dos portugueses das ilhas, lutar por um regime fiscal próprio e, finalmente, e mais importante, reestruturar a dívida regional. Existem aspectos do relacionamento constitucional, institucional e funcional entre a República e a Madeira que não funcionam na prática. É urgente a adoção de um modelo que faça uma repartição clara das competências dos órgãos de soberania e das regiões autónomas, estipulando-se que às Assembleias Legislativas está apenas vedado o poder de legislar sobre matérias que façam parte da reserva absoluta da Assembleia da República. É da máxima urgência discutir em que moldes o Estado deverá financiar os custos da saúde e da educação que, constitucionalmente, a República deve assegurar a todos os portugueses em todo o território nacional. É, em suma, de extrema pertinência refletir sobre as propostas que possam surgir da alteração ao regime autonómico e tentar chegar a um sistema que possibilite esbater as conflitualidades existentes, abrindo caminho à evolução das autonomias num quadro de unidade nacional, de reforço dos laços de solidariedade entre todos os cidadãos portugueses e de garantia, como vimos, de uma melhor democracia nas regiões autónomas. Se os 3 partidos chegarem a este compromisso, como se espera e se exige, devem defendê-lo junto do Sr. Presidente da República, do atual e dos futuros governos centrais, bem como junto das instâncias europeias. É necessário, desde já, trabalhar neste sentido, para que seja possível fazer vincar as posições da região nos partidos nacionais. Independentemente de quem ganhar as eleições legislativas, nacionais e regionais que ocorrerão em 2015, precisamos de assegurar o futuro da Madeira. Assim como o Portugal pós-Troika exige um amplo consenso entre as principais forças políticas, também a Madeira, pós-resgate, deve ser objeto de um compromisso do mesmo nível, nos planos regional e nacional, no sentido de se encontrar uma solução para o problema financeiro da região, que garanta o necessário equilíbrio de contas e o pagamento da dívida, mas sem afetar o crescimento económico, a criação de emprego e a coesão social. O declínio da Madeira não é uma fatalidade,
Se juntarmos forças, aprofundando o que nos une enquanto madeirenses e afastando o que nos separa enquanto políticos, é possível, sim é possível, ultrapassar esta fase difícil da nossa vida coletiva e pôr a Madeira de novo nos caminhos do crescimento e da prosperidade. Estejamos à altura deste desafio e de um compromisso pela Madeira e pelos madeirenses.